Olá, gente boa, tudo bem com vocês? Bem-vindos, bem-vindas mais uma vez aqui no nosso canal. E hoje nós vamos tentar responder uma pergunta sobre a origem dos espíritos malignos, ok? Foi uma pergunta que um colega me fez, eu vou tentar explicar hoje. Eu fiz aqui um mapinha, nesse mapinha vai ser melhor para mim explicar para vocês onde tudo começou. Primeiro nós vamos tomar como base Gênesis capítulo 6 e depois tem outros textos aqui, que é Números capítulo 13, verso 33, Josué 15, 14, Amós 2, 9, Deuteronômio capítulo 1, verso 28 e capítulo 9, verso 2. Existe outros textos, mas esse aqui é o básico para nós fundamentar aqui nosso ensino. Então, lá você vai encontrar a história do dilúvio, a figura de Noé e também a figura dos filhos de Deus e também as filhas dos homens, ok? É onde tudo começa. Vamos lá então. Quem são esses filhos de Deus? Os filhos de Deus são a própria manifestação do Criador no Velho Testamento e também no Novo Testamento. Quando você lê a palavra Elohim, se você buscar as informações, você vai ver a pluralidade deste Criador, do próprio Deus. Deus, ele é um só nesse tempo, espaço e matéria, mas ele é 72 manifestações, entendeu? Tanto no Velho como no Novo Testamento lá. Deus se manifesta em 72 virtudes, emanações, manifestações, beleza? Então, esses anjos são essas manifestações que houve em Gênesis capítulo 6, para um plano, depois eu vou explicar esse plano imperfeito. Então, esses anjos, filhos de Deus, eles olharam para as filhas dos homens e viram que elas eram formosas, bonitas, belas, ou seja, no original, férteis, para gerar, então, a próxima geração. E dentro desse relacionamento, eles ensinaram toda a cultura, entendeu? Oculta e tudo mais a essas mulheres. Então, toda a ciência, entendeu? Esses anjos ensinaram essas mulheres. Ao se materializar em matéria, esses anjos se relacionaram com essas mulheres em relação sexual e elas, então, geraram esses nefilins, esses gigantes, esses nefilins, que são os Anaks, ok? E esses gigantes, eles eram poderosos. Eles tinham 5 metros de altura, semelhante aos anjos e poderosos aos anjos. Você vai ver isso lá em Gênesis capítulo 6. Só que durante essa geração, esses nefilins, esses gigantes, eles foram perversos, eles foram más. Essa geração foram má. E aí Deus então resolve destruir essa geração perversa, entendeu? Pela crueldade, pela maldade. Porque quando eles acabaram a alimentação, eles começaram a comer a própria humanidade, ok? Então, Deus destruiu essa geração, esses semideuses, que foram os nefilins. Por que eles foram semideuses? Porque eles tinham uma descendência de divino e também humano. Essa mistura do divino como humano, eles foram tipo semideuses, eles foram poderosos, gigantes, entendeu? Foram homens poderosos. Então, quando veio o dilúvio, Deus destruiu essa raça. E esses espíritos desses gigantes se transformaram em daimons, em demônios, seres malignos, porque a sua origem, né, a sua herança era maligna, ok? Agora, tudo isso tem um propósito. Qual é o propósito, pessoal? Vamos entender. Para entender, então, a origem dos daimons, temos que entender o propósito. É preciso saber que o Criador o fez com a intenção de acelerar o processo da autodestruição do homem, que ao ser livre, pode escolher não aceitar o plano perfeito de Deus e viver na alternativa do plano permissivo, imperfeito, não original de Deus. Por isso que eu expliquei no começo lá. Quando o homem escolhe o oposto do plano original, que é o plano do amor, da misericórdia, da justiça, entendeu? Ele vai escolher o plano imperfeito. Uma vez que ele escolheu o plano imperfeito, que é o mal, a tendência para o mal, entendeu? Quando ele escolhe o seu sentimento de inveja, ira, violência e todo tipo de mágoa e perversidade, são alimentados e ele é incorporado e acelerado por esses espíritos malignos, que possuem os mesmos atributos malignos. Esses espíritos não têm limites, querem em troca sentir o que o homem sente, ter o corpo de novo. Como eles são leais ao Criador, entendeu? Sendo fruto das gerações híbridas, registrado lá em Gênesis capítulo 6, só tem uma função
de acelerar o processo da destruição do próprio homem, que é o vaso, de desonra, como Paulo fala lá, ok? Então, resumindo aqui, pessoal, a origem dos seres malignos, dos espíritos malignos, Deus permitiu para uma função, para um propósito. Por isso que existem pessoas endemoniadas, pessoas perturbadas, pessoas possuídas, porque elas estão com o coração cheios de maldade, de inveja, de mágoa, de ganância e tudo mais, só coisas ruins. Então, esses espíritos, eles recebem essa energia, eles são atraídos por essa força, por esse sentimento, e essa pessoa fica cheia e possuída, ela vai fazer o quê? Vai fazer o que é mal. E aí, nós observamos aí, nesse contexto de tanta crueldade, que a pessoa tem a capacidade de matar pessoas, até mesmo inocentes, né? Envolvida em feitiçaria, em espiritismo de maldade e tudo mais, entendeu, pessoal? Por isso que esse mundo é como é. Existe o bem e existe o mal. Deus criou esse bem e mal. E o homem tem essa liberdade, né, de escolher tanto o bem como o mal. Aquele que ele escolheu o bem, ele vai estar cheio de Cristo. Se ele escolher o mal, ele vai estar cheio desses daimons, desses demônios. E aí o processo do mundo, a aceleração, entendeu? Da própria humanidade está sendo acelerado por essa finalidade. Beleza, pessoal? Lembrando a vocês que não existe a figura do diabo, né, de Lúcifer, né? Muitos interpretam isso aqui como os anjos caídos, que se misturaram com essas mulheres e transformaram nesses nefilins, e depois da morte dos nefilins se tornaram em seres malignos. Nenhuma parte está certa, outra parte não. Esses anjos caídos não foram anjos caídos, foram a própria manifestação do Criador, para um processo, para um propósito, para aqueles que são mal. Você vai ver que Deus criou tanto bem como mal. Você vai ver isso lá em Deuteronômio capítulo 28, e tantos textos, na Bíblia toda você vai ver aí, Deus matando, Deus ferindo, entendeu? Ok, pessoal? Então, espero ter respondido aqui a pergunta desse colega. Espero que vocês entendam aquilo que eu estou querendo dizer, mas essa é a parte mais coerente para explicar aí. Existem várias interpretações, mas a interpretação mais coerente, mais correta, é essa que estou dizendo para vocês. Eu busquei fontes em várias, até na enciclopédia, busquei em outras bíblias comuns, busquei na Bíblia King James, busquei na Bíblia Abraão corrigida e atualizada, e também busquei na Bíblia Codex original. Então, pessoal, eu espero ter respondido aqui a pergunta, quem são e por que os espíritos malignos atuam, e por que as pessoas ficam demoniadas, enfeitiçadas e tudo mais, ok? Não existe a hierarquia de demônios, de que o diabo ele é o maioral. Não existe figura do diabo. A figura do diabo foi criada pela igreja através da Idade Média. Lá no século IV, depois no século VII, ele foi ganhando forma, ganhando chifre e tudo mais. Mas o que existe sim são seres malignos que vêm para acelerar o processo da autodestruição da humanidade. Beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo.